Uma época estranha. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Salmo 46, 1 a 3. Vivemos época diferente, um tanto nebulosa. O Covid-19 tem trazido muitas consequências não apenas à saúde de alguns, mas à alma de quase todos. Aparente e paradoxalmente, os crentes têm se mostrado com muito mais temor da morte do que os ímpios. Longe de exaltar a inconsequência e a irresponsabilidade, basta uma passagem pelas periferias e por algumas cidades que logo se percebe que a pandemia já acabou, entre aspas, em boa parte das terras brasileiras. Como tudo nesse país de contradições, aqui leis existem para serem quebradas. O brasileiro é adaptável mais do que qualquer outro ser cultural. Herdeiro de uma cultura que foi formada com características porosas e receptivas, ele receberá novas ideias e comportamentos, transformando-os segundo aquilo que ele pensa ser o melhor para ele como indivíduo. É assim com as leis dos homens. Pior ainda, é também assim com a lei de Deus. Dessa forma, se estabelece mais um paradoxo. Enquanto uma maioria vive descomprometida com as exigências da pandemia, uma minoria, boa parte constituída dos chamados evangélicos, vive atemorizada e quase paranoica por causa dela. No entanto, essa aura negra que parece pairar sobre o mundo desta época, como nuvens escuras que inexplicavelmente acompanham o trânsito dos homens, não parece ser resultado apenas da pandemia. Várias outras tragédias têm sido anunciadas. Se em outros anos elas vieram no atacado, materializadas em tsunamis, terremotos, barreiras de contenção de detritos que ruem, incêndios, etc., este ano chegaram em doses homeopáticas, ceifando vidas pontual e individualmente por meio de acidentes, mortes, entre aspas, precoces de jovens, cirurgias mal sucedidas, partos com complicações fatais e coisas do tipo. Talvez essa sensação de trevas seja apenas um fenômeno causado pela soma das circunstâncias, isto é, essas tragédias individuais são normais, mas foram como que potencializadas como consequência da pandemia. Outra coisa que pode também se ligar a tal sensação é que o ser humano nunca foi tão midiático como em nossos dias, fazendo com que todos os acontecimentos cheguem ao conhecimento de uma grande maioria. Por fim, há ainda uma certa insegurança social, consequência do desgoverno causado pela absurda guerra entre os poderes. Seria então essa sensação de algo tenebroso a soma de todos os medos? Será que podemos simplesmente analisar nossa época tomando como base o que vemos? Ou será que há também questões invisíveis que nós não temos acesso? Quando olhamos para o livro de Apocalipse, notamos que Deus derrama juízos antecipatórios, bem como de advertência contra uma humanidade que vive e patrocina a impiedade. O Senhor não efetua juízo condenatório contra seu povo, pois toda a condenação que nos era devida recaiu sobre Jesus na cruz. Todavia, Deus pode estender o mesmo sofrimento ao seu povo, como forma de provação e correção, conduzindo-o à reflexão de seus atos e o retorno para Deus ou o fortalecimento dos fiéis. É esse um tempo quando o Senhor permite sofrimentos além daquilo que estamos acostumados a ver? Mesmo que o mundo de cada um de nós, nossa vida, entre em convulsão, lembremos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente em todo o sofrimento. Podemos ser terrivelmente atingidos, nossa alma pode entrar em espasmos
especialmente diante de situações extremamente dolorosas que recaem diretamente sobre nós ou sobre alguém muito querido, perdas repentinas e, aos nossos olhos, precoces. O fato de não entendermos os desígnios de Deus multiplicará a nossa dor, trazendo revolta e rebelião, algo que apenas causará destruição à nossa alma. Devemos nos render à vontade dele na certeza de sua sabedoria. Deus sempre sabe o que faz. Nós é que não entendemos suas ações muitas vezes. Lembremos que a cidade eterna tem um rio que flui do santuário de Deus, cálido, pacífico, pura água da vida, que traz paz e segurança a todos os que nele esperam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Versos 4 e 5. Mesmo que o sofrimento conduza à morte, quer a nossa, quer a de um querido, lembremos que foi exatamente para resolver este problema insolúvel para o pecador é que Jesus veio ao mundo. A ocasião da morte de um crente é a solução de todos os seus problemas. É o momento de abandonar a existência em um mundo de trevas para assumir seu lugar na multidão dos eleitos glorificados. Apocalipse mostra o mesmo rio de vida fluindo na Nova Jerusalém, tendo em suas margens a árvore da vida. Espantemos de nós a tristeza. O que caracteriza a vida do verdadeiro crente é a alegria, entendida como a segurança e a firmeza que resultam a genuína paz, aquela que excede todo entendimento. Não olhemos para os nossos problemas e sofrimentos. Não façamos da dor o nosso mundo. Ainda que nossa vida seja duramente atingida e pareça entrar em convulsão, olhemos para Deus e reafirmemos nossa fé em Jesus Cristo. Esvaziemos nosso coração da amargura e bebamos constantemente da pacífica, cálida e cristalina água da vida que flui do santuário de Deus. O mundo pode até parecer estranho, mas Deus continua sempre o mesmo. Tenha um excelente dia na presença de Deus. Reverendo Jair de Almeida Júnior.